lidas neste momento na nossa página é uma declaração de Gilberto Gil que ele deu a Pedro Bial. A entrevista deve ir ao ar hoje à noite, mas Gilberto Gil, grande cantor, grande astro brasileiro, né? E que já foi ministro, inclusive, da Cultura do primeiro governo Lula, ele disse que ele nunca imaginou que ele pudesse ser odiado. E ele fala, esses tempos chegaram. É tão interessante isso, acho que tem muito relacionado com isso que nós estamos falando, sobre como a política às vezes contamina personagens, histórias. E o Gilberto Gil, ele concedeu essa entrevista ao Pedro Bial, e ele diz, por exemplo, contou o caso, né, de quando ele foi vaiado em 2022 durante a Copa do Mundo do Catar. Eles foram xingados, ele e a mulher dele, a Flora Gil, quando caminhavam para assistir uma partida entre Brasil e Sérvia. E ele falou que esse é apenas um dos episódios que ele foi vítima de ódio. E o ódio intensificado por causa da polarização política. E Gilberto Gil disse, esses tempos chegaram. Eu nunca imaginei que um dia iriam me odiar, iriam me xingar, e coisas assim, como fazem agora, o tempo todo pela internet. Aí ele falou assim, eu não fico lendo os comentários, eu já sei que eles estão lá. Eu já sei que vão fazer, que vão dizer isso, que vão dizer aquilo, e não entro em contato. O artista falou sobre a surpresa ao se reconhecer vítima de intolerância. E essa declaração foi dada justamente durante o programa Conversa com Bial, da TV Globo, que vai ao ar hoje à noite, e que o nosso programa aqui, o Splash, acompanhou e traz essa reportagem aí, trazendo um spoiler do que vem aí nessa entrevista muito interessante de Gilberto Gil. E é curioso isso, né, Josias? Gilberto Gil diz que nunca imaginou ser odiado e que esses tempos chegaram, né? Ele não fica surpreso ao saber que ele é uma das vítimas da intolerância. O que a política brasileira tem trazido de surpresa, o que as redes sociais têm trazido também de sentimentos, né? Que nem você se afeta com o xingamento que você recebe segundo por segundo aqui nesse momento? Não, não me afeto mais, Fabiola. Agora, é realmente deplorável. Você pega uma figura até doce, né, como o Gilberto Gil, sendo tragada por essa indústria do ódio, né? E isso é triste de perceber, né? Agora, não é uma novidade propriamente. Obviamente que, sob Jair Bolsonaro, isso se exacerbou, mas campanhas eleitorais movidas a ódio não são propriamente uma novidade no Brasil, né? Os exemplos mais manjados foram os de Jânio Quadros, o Fernando Collor e o Bolsonaro, né? E os três chegaram ao Palácio do Planalto entoando discursos raivosos, né? E nós tivemos a repetição desse fenômeno agora, no âmbito municipal, com o Pablo Marçal. A diferença é que o Pablo Marçal conseguiu ser até menos sutil, né? E ele parecia inspirado por uma tese do Nelson Rodrigues, segundo a qual os idiotas vão tomar conta do mundo, né? Não pela capacidade, mas pela quantidade. A quantidade de gente que seguiu, que votou, que queria ver o Pablo Marçal como prefeito de São Paulo, era impressionante. Ele agora está frequentando pesquisas presidenciais. Na pesquisa da Quest, o incluiu, né? E ele não tem pouco voto. Então, é um fenômeno que, primeiro, não é uma novidade propriamente, outros políticos já industrializaram o ódio no Brasil. Jânio Quadros, Fernando Collor, o Bolsonaro exacerbou essa prática e nós precisamos, evidentemente, nos livrar disso, né? Porque não é razoável, a política não foi feita para isso, né? Agora, o problema é que estamos ainda vivendo esses tempos e na era das redes sociais, a idiotice ganhou asas e está aí voando pelas redes sociais, né? E é, nesse contexto, Fabiola, a melhor vacina contra a desqualificação da política ainda é a qualificação do voto. Então, nós precisamos contar com o discernimento do eleitorado brasileiro, que gradativamente conseguirá, é o que se espera, qualificar o seu voto, para que essa industrialização do ódio não seja premiada num regime democrático com voto, né? Mas, enquanto isso não acontece, nos resta lamentar esse tipo de constatação que o Gilberto Gil faz com razão, que
E ele não é o exemplo único, não é só o Gilberto Gil que é alvo do ódio, a cultura brasileira foi transformada em alvo da extrema-direita, né? Mas há alguns sinais de avanço. Agora mesmo nós temos um filme muito bem feito, tecnicamente bem elaborado, cujo tema é a memória desse tempo trevoso da ditadura militar, né? Temos um filme assim, brasileiro, muito bem executado, que é candidato a receber o Oscar, está concorrendo ao Globo de Ouro, não só o filme, mas a própria Fernanda Torres, a, que representa nesse filme a Eunice Paiva, né? A mulher do Rubens Paiva, que foi privada do convívio com o marido, que foi preso, torturado e sumiu, do nada sumiu, né? Mostra o que foi a ditadura militar no Brasil. Então, temos motivos também para nos orgulharmos, Fabiola. Tem esse filme muito bem feito, em plena Era das Trevas, com todo esse extremismo ainda percorrendo as redes sociais à procura de confusão, temos aí janelas abertas para a civilidade, como esse filme, como o Gilberto Gil está fazendo essa constatação, mas está agora mesmo fazendo shows pelo Brasil, Caetano Veloso fazendo um show maravilhoso ao lado da irmã dele, também percorrendo o Brasil com esse show, né? Então, É, há exemplos o que nos Josias levam a ser otimistas. Josias está até com os ingressos comprados para esse final de semana. Vai assistir. E eu estou com os ingressos comprados para o show da Bethânia e do Caetano. Essa Tá vendo? semana que chega. Ai, tô ansiosa. Ó, ô Thales, o pessoal tá aqui xingando a gente, como sempre, mas tá tudo bem, a gente não liga. Você liga, ô Thales, te afeta emocionalmente? Não, Ou nem não, tanto? E tem não. aqui o Costa, ele fala que a imprensa também infectou os brasileiros com esse ódio. É que a imprensa tem responsabilidade. Eu não acho que a imprensa infectou o brasileiro com ódio, não. Eu acho que realmente as mídias sociais, as redes sociais, que trouxeram mais essa questão do ódio, porque elas têm uma outra lógica, a lógica de que é, quanto mais sensacionalista, quanto mais odiento, mais você tem audiência. Então, a audiência estava ligada à propagação do ódio. Aí eu acho que elas tiveram um papel importante, têm um papel importante nas eleições, tanto que o candidato em São Paulo, que tinha mais repercussão nas redes sociais, era justamente o Pablo Marçal, com um discurso mais odiento, né? O ódio que ele jogava no ar, acusações falsas, tipo fulano usa cocaína, não sei o quê, o fake news, tudo isso fez ele se tornar um fenômeno eleitoral em São Paulo. Depois a bola dele murchou, né? A sociedade vai cansando desse tipo de coisa um pouco. Assim como o próprio Bolsonaro, né? A bola dele está murchando. O que eu acho é isso, é que não é a imprensa, são as redes sociais. É isso.